E aí, pessoal, voltamos aqui para a nossa segunda parte da aula, né? Então, dito isso, dito isso, a segunda forma de aprender, como eu falei, é a linguagem, né? É a audição. Você aprende lendo, você aprende ouvindo, e hoje é uma forma muito boa de se ouvir, por exemplo, do ônibus, no transporte, de uma cidade para outra, numa viagem, e aí você aprende muito, né? Sempre, sempre. A terceira forma de fazer, de aprender as coisas, né, é vendo alguém fazer. E aí eu peguei o exemplo da bicicleta, porque muita gente acha que tem como aprender a andar de bicicleta só olhando, e não tem a princípio. Não tem a princípio, mas é uma ótima forma de, se você for muito observador, você conseguir fazer as coisas olhando alguém fazer e aprendendo. E aprendendo. Então você pode aprender vendo, escutando e observando as pessoas fazerem. Quantas vezes vocês já foram fazer uma coisa só de observar e conseguiram fazer de primeira? Claro que com o exercício, com a repetição, você vai conseguindo galgar mais espaços, você vai conseguindo melhorar e você termina que consegue fazer. Mas observar é uma ótima forma de aprender algumas coisas, principalmente na área da saúde. Né? Na área da saúde tem algumas coisas que você consegue observando primeiro e lá, e na hora que vai executar, que é exatamente a quarta, né? Que é o pessoal jogando. A quarta representa o fazer. Então você aprende muito lendo, ouvindo, vendo e fazendo. Né? Fazendo talvez seja a melhor forma, né? Porque você vai executar e você vai aprimorar. Tem uma pessoa que trabalha com marketing, que eu gosto muito, que eu escuto muito e leio muito, e escuto muito ela, inclusive, aprendo muita coisa escutando. Ela diz o seguinte: feito é melhor do que perfeito. Isso mostra que muitas vezes você fazendo, você aprimora aquilo que você consegue fazer. Então é uma ótima forma de aprender. E aí, se você me perguntar, mas professor, qual é a melhor forma de aprender? Né? Junte as quatro: leia, ouça, faça e veja. Não necessariamente nessa ordem, mas é importantíssimo, porque o fazer vai te dar a técnica, o ver vai te dar a noção, o ler e o escutar vai te dar a parte teórica que muitas vezes você precisa para executar da melhor forma. Né? E nem tudo que é técnico, por exemplo, não é tudo na função de alguém que trabalha na saúde que você vai aprender só fazendo. Tem coisas que você tem que saber a teoria, e essa teoria ela é vista ou lendo ou escutando. E aí você vê alguém fazendo e você executa. Então, o complemento disso tudo é que vai dar para você uma noção melhor do quanto você pode evoluir. Mas lembrando o que eu já falei naquele vídeo, no vídeo anterior. Quem lê, quem procura conhecimento de alguma forma, não necessariamente apenas lendo, porque a escuta, como eu falei, hoje me substitui muito. Inclusive tem gente que coloca ler ou escutar, né, como uma forma de aprender. No canto, no lugar só, eu dividi. Ler, escutar pode ser uma solução. Ler, por que que ler é diferente um pouco de escutar? Porque o ler, você tem uma memória fotográfica. E aí nessa memória fotográfica, quando você vai escrever alguma palavra, se você já leu ela, você remonta ela na sua cabeça. Tem um exemplo muito simples que eu sempre digo: a maioria, não todas as pessoas, mas a maioria das pessoas, quando escreve necessidade, a palavra necessidade, elas tendem a desenhar a palavra necessidade na cabeça dela, com relação a dois S, um S só e tal, essas coisas. Né? Uma coisa importante: não se preocupem, eu não vou trabalhar aqui gramática, corrigir errinho por errinho, mas eu quero que vocês tenham a consciência de que é necessário observar isso. Né? Não para mim apenas, né? Mas para o mercado de trabalho. Se você errou até aqui, continuar errando aqui, né? Continuar errando aqui, você vai continuar errando no mercado de trabalho. E é complicado errar no mercado de trabalho, principalmente da saúde, em que as pessoas exigem uma escrita boa, para que as pessoas entendam. Eu costumo dizer que na saúde, o único que pode escrever mal e ninguém entender nada e as pessoas entendem é o médico. E ainda assim não deveria, e ainda assim não deveria. Mas eles tendem a
exigir que os outros escrevam bem. Então vocês têm que começar a alterar isso. A gente fala muito, a parte técnica, é importante você fazer isso, é importante fazer aquilo. O profissional moderno, ele não só se preocupa com a parte técnica daquilo que ele vai executar. O profissional moderno se preocupa também com escrita, com as relações humanas, com as relações de liderança, com a organização e com todos esses conceitos que vão permear a vida de vocês. Então, a redação técnica é tão importante quanto uma disciplina técnica. A diferença é que ela, no mercado de trabalho, não tem muita visibilidade, porque acham que as pessoas só percebem a importância de redação técnica quando alguém comete um erro na escrita, quando alguém se expressa da forma errada. Mas ela é tão importante quanto situações técnicas, então fiquem atentos a isso. Dito isso, essas formas de aprender, essas formas de lidar com conhecimento, a gente precisa começar a entender escrita e começa a entender documentação. Mas aí eu gosto muito de trazer, nessa primeira aula, o primeiro documento que eu acho que todo mundo tem que saber escrever bem, que é um currículo. Como elaborar um currículo? Eu gosto muito de trazer essa ideia, porque as pessoas não sabem como elaborar um currículo. E muitas vezes elas ficam fora de seleções por conta de não saberem elaborar currículo, né? Então fiquem atentos a essas questões. É importante vocês observarem no currículo de vocês, deixa eu me organizar aqui, observarem no currículo de vocês as informações que vocês estão prestando. Então o primeiro documento técnico que a gente tem que saber preencher é o que a gente chama de currículo vitae, ou currículo apenas, que hoje é mais utilizado currículo. Não precisa de currículo vitae ou vitae, não precisa nada disso. E não precisa nem de currículo, na verdade. Não precisa nem de currículo, na verdade. Basta você botar os seus dados, tá? Ao final da aula eu vou passar uma atividade, mas já digo de antemão, vou deixar um modelo de currículo com essas seções aí, com essas seções. Se não tiver essas seções que estão em amarelo aqui, ó, na bolinha, se não tiver essas seções aqui, você pode completar, tá? Você pode completar, inclusive nessa ordem que eu vou apresentar aqui, tá certo? Eu vou deixar um modelo de currículo para que vocês façam esse currículo para vocês, tá? E aí, a primeira coisa que eu gosto de falar sobre currículo é na entrevista. Muita gente fica fora da entrevista, ou se dá mal na entrevista, porque não diz o que o que o entrevistador quer ouvir, né? Ou foca em coisas que não são tão importantes. Então, muita atenção no que está sendo perguntado. Vão preparado para a entrevista, pesquisem sobre a empresa, sobre o hospital, sobre a empresa de modo geral, ou sobre a clínica. Pesquisem a história da empresa, pesquisem se vocês conhecem alguém que trabalha lá, ou que trabalhou, pesquisa a saúde financeira da empresa, mostrem conhecimento pela empresa. Não há nada mais sedutor para um avaliador de currículos, de um entrevistador, do que você chegar lá e dizer assim, não, eu conheço a empresa tem tantos anos e tal, foi fundada por fulano. Isso enche os olhos, porque mostra que você se preocupou. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa na entrevista, não mintam. No máximo que você vai fazer, inclusive no seu currículo, é omitir. Como assim omitir? Algumas informações que não são tão agradáveis, como algumas demissões, você omite do seu currículo. Então fiquem atentos a isso. Dito isso, quais são as seções que a gente precisa se preocupar no currículo? A primeira delas, dados pessoais. Importante dizer que dados pessoais são nome, telefone, endereço, né? Nome, telefone, endereço, e-mail, telefone de recado de repente, né? E apenas isso. Foto ou não, a gente vai falar lá no final, mas apenas isso. Nada de colocar número de documento, CPF, identidade, não coloquem número de documento. É só os dados pessoais realmente. Por que os documentos não? Porque hoje é muito fácil você ter um cartão no nome de outra pessoa, no seu nome com outra pessoa, porque na internet se faz com identidade CPF e comprovante de residência, e o endereço da residência, não, sem precisar de muita comprovação. Então, dados pessoais é nome, endereço, e-mail, telefone. Se tiver um telefone de recado, quem é para receber o recado e qual o telefone, um e-mail correto, o endereço tem que ser o endereço correto, né? Cuidado para não colocar um endereço da casa de um primo, de um tio que é mais perto, porque isso pega mal quando você é contratado, né? Então, só esses dados, nada mais que isso, nada de colocar numeração de documentos. Depois disso,
Objetivos. E aí objetivos sejam claros, mas também floreiem um pouquinho. Coisa do objetivo é, qual é o seu objetivo? Aí a pessoa bota no currículo, trabalhar na área da saúde. Ué, você está fazendo um curso na área da saúde, você vai trabalhar onde? Claro que é na área da saúde, mas floreia. Fala que quer trabalhar na área da saúde, que quer evoluir na carreira, que quer prestar um melhor serviço, que quer servir a empresa, que quer crescer na empresa, que quer evoluir. E por aí você vai, nessa linha, né? Trazendo 2 ou 3 linhas sobre o seu objetivo. E aí é importante. Sempre que você for mandar um currículo para um lugar que você puder adequar o seu objetivo ao a vaga escolhida, melhor ainda. Se tem lá, perfil da vaga, proativo, tal, 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 que queira crescer na empresa. Aí você bota lá no objetivo, que quero crescer na empresa, porque isso já vai identificar você com a empresa. Por quê? Quando você, por exemplo, é contratado para um serviço temporário, se você colocar no currículo que você quer crescer na empresa, se o serviço é temporário, isso não vai ser bem visto. Eles não vão chamar você porque vão dizer assim, ele vai estar perdendo tempo. Então, tentem alinhar os objetivos do seu currículo ao objetivo da empresa. Mas se você não teve tempo de digitar nada, de fazer nada, tenha um modelozinho lá bonitinho, que quer crescer na carreira e tal, e aí floreie esse objetivo. Depois, formação acadêmica. A formação acadêmica é sempre do menor para o maior. Ensino médio, curso técnico. Se tem um superior, você tem que escolher. Se tem que escolher. Se você vai priorizar o seu curso superior ou o seu curso técnico. Por quê? Porque se você vai procurar uma vaga de curso técnico, bota do curso técnico na frente, em cima, e a superior embaixo. Importantíssimo. Só alinhem, só deixem alinhados profissões e cursos que tenham a ver. Porque numa confusão de cursos que não tem um a ver com o outro, termina que você vai ser visto como alguém que está aqui porque não conseguiu um emprego. Quando conseguir um emprego na outra área que paga melhor, vai embora. Então, formação, as que têm a ver, sempre alinhando isso. E aí na área de saúde você pode ter sido fazer curso de gestão, fazer curso específico de radiologia e enfermagem, fazer análises clínicas, fez um curso de flebotomia para o pessoal de enfermagem, fez um curso de tomografia e ressonância para a área de radiologia. Esse daí eles entram depois, mas aí uma coisa importante, formação é aquilo que lhe dá diploma. O que é que lhe dá diploma? Curso superior, curso técnico e ensino médio. Os outros cursos menores que vocês fazem, eles dão certificado. Esses certificados, eles vêm em outro local. Os certificados, eles vêm em outras qualificações. É aqui que vocês colocam certificado de palestra, certificado de minicurso, certificado... E aí vocês colocam da ordem de importância. O que é mais importante para o menos importante. Né? Então, formação acadêmica. O que você quer lá em cima e as outras formações que você tem, e outras qualificações você bota do mais importante para o menos importante, tá? Depois disso, habilidades extras. O que é que são habilidades extras? Habilidades extras são aquelas habilidades que você adquiriu e que você não tem diploma. Eu sei mexer bem em computador, eu sei atender bem na recepção, eu tenho Libras, porque meu irmão é surdo-mudo e aí eu tenho Libras e aí eu sei falar. Quando ele perguntar, essas habilidades extras estão aqui por quê? Porque eu não tenho diploma. Eu sei fazer, mas não tenho diploma. Se o senhor quiser, eu demonstro. E aí é importantíssimo. Nunca botar uma habilidade que você não tenha. Importantíssimo isso. Depois, experiências profissionais. Primeira coisa, tira as experiências que não foram boas. Nem para você, nem para a empresa. Aquela que você, de repente, não gostou muito, aquela que você saiu com algum problema com o chefe ou com algum colega. Não coloca isso. Coloca as que você tem boa experiência, boa referência e boa sensação. Porque quando ele perguntar, e esse emprego aqui, como é que foi? Aí você diz, não, esse eu gostei. Então, imagina ele perguntar do emprego que você não gostou. Você vai falar mal ou vai demonstrar que não gostou. E aí isso pode pegar mal também. Também. Então fica atento a isso. Eu volto, porque o vídeo está chegando aos 15 minutos, eu volto para finalizar o currículo e a gente passar a atividade de vocês. Não sai daí não.